É difícil. Fala agora, Kelly. Oi, oi, gente, tá me ouvindo aí, Heraldo? E Estou aí, ouvindo sim. beleza. Então, tá. Então vamos lá. Gente, o tema que nós vamos estar trabalhando na noite de hoje é uma sequência, né, do livro Caminho, Verdade e Vida. Semana passada o doutor Eudaí falou também sobre um dos temas, e aqui a gente vai estar dando sequência aos temas dessa obra de Valdo, né? Que é Chico, né? Chico Xavier, Emmanuel. E é uma coleção, né, gente? Salvo engano, é uma série, isso é uma coleção, Caminho, Verdade e Vida. E são trechos, são mensagens pequenas, mas, como sempre, né, se tratando de Emmanuel, de uma profundidade muito grande, que nos convida à reflexão. E esse em especial de hoje, ele nos faz um convite. Examina-te. Eu ia fazer uma brincadeira, eu falei bem assim, eu vou colocar de 10 em 10 minutos, meu telefone disparar, dar um toque, para a gente lembrar o tema e a gente lembrar desse tema para a nossa vida diária, examinar-se diariamente. Mas fazer igual a gente faz, mas fica para a próxima. A mensagem lá de Emmanuel, ele inicia a reflexão trazendo essa passagem das cartas de Paulo, essa em especial aos Filipenses, que é o capítulo 2, o versículo 3, e ele diz o seguinte: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E aí ele desenvolve toda a mensagem, nos convidando a refletir que nós estamos aqui nesse mundo não a passeio para viver momentos de pura felicidade o tempo todo. Não, nós temos momentos felizes, mas nós temos que ter a consciência e compreender que estamos no mundo de provas e expiações, né? Que passamos por desafios, né? E que nós, para que a gente possa estar superando esses desafios, nós temos que estar constantemente nos examinando. É uma autoavaliação. Aí a gente lembra da questão do Livro dos Espíritos, lá é a 900 e alguma coisa, que fala sobre, que faz aquela passagem de Santo Agostinho, que nos convida, né, a essa autoavaliação constante, diária, né, ao fim da noite, né, fazer aquela autoavaliação diáriozinho, e hoje a gente está, isso está muito em voga, né? Existe um chamamento muito intenso hoje para que a gente faça essas anotações, esse examinar-se diariamente e anote. Então, dando sequência, é aqui, né? Passou? Vamos lá. Questões técnicas. E aí a gente começa, né, contextualizando, trazendo essa pergunta provocativa. Você, eu, né? Essa pergunta foi para mim, porque quando eu abri o estudo, a primeira coisa que veio, então, para mim, para nós. Você já parou para se examinar verdadeiramente? Já parou? Vocês aí que estão em casa aqui, vocês já pararam? Vocês param para se examinar constantemente, todos os dias? Ou a gente toca a nossa vida assim, naquela correria, e não temos tempo para nos examinar na proposta de autoconhecimento? Então, essa é a primeira pergunta. E aí, né, falando, já que a gente está falando de examinar-se,
né? O que significa examinar? Aí a gente vai lá no dicionário, né, para a gente ver o significado da palavra e até, a partir do significado, a gente fazer uma autoavaliação, se realmente a gente tem se autoavaliado. Então, etimologia da palavra, examinar. Aí a nossa professora está aí para qualquer coisa, né? Examinar vem do latim, examinare, que significa pensar ou ponderar. O verbo examinar é utilizado para descrever a ação de observar, analisar ou investigar com atenção e cuidado. Então, eu grifei esse investigar com atenção e cuidado, porque essa proposta da mensagem, a proposta do examinar-se é realmente olhar com profundidade, né? E aí a gente elaborou um roteiro, né? Nós vamos trabalhar com um roteiro aqui, que traz algumas sugestões, algumas até de como a gente pode estar no dia a dia, nos examinando, para ver como é que nós estamos conduzindo o nosso dia hoje. Então, aí, na sequência, né? Examina-te, e eu coloquei a autorreflexão, porque quando a gente fala de examinar, eu automaticamente me vem a ideia da autorreflexão, do autoconhecimento. Isso tudo, se eu estiver errado, me corrijam, eu entendo que tudo isso permeia a mensagem que nos convoca a examinar, a nos examinar. Então, é uma autorreflexão. Tá? E aí, eu coloquei essa frase, que eu vou trazer algumas citações de Jung, mas lembrando aqui, quando a gente fala de Jung, eu, em particular, eu gosto muito, tenho feito alguns estudos, algumas leituras da obra de Carl Gustav Jung. Por quê? Porque eu gosto de Joana de Ângelis, Joana de Ângelis cita Carl Gustav Jung, então eu tive a curiosidade de conhecer mais Jung, um pouco mais da psicologia analítica. E acaba nessas oportunidades, a gente traz alguns conceitos que foram úteis para mim nesse processo de autoavaliação, de examinar-me, né? Então, foram conceitos que foram úteis, e aqui a gente vai estar trazendo algumas ideias que a Joana trata nas obras dela, que o Livro dos Espíritos também traz em questões, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente sabe que as obras da codificação, ela nos convoca a isso o tempo todo. Então, quando a gente fala de autorreflexão, de autoavaliar-se, a gente pensa logo em coisa negativa, ruim. A maioria de nós, se eu não estou enganada. Porque a gente fala autoavaliar, a gente pensa logo, meus defeitos. Mas não é só isso. Então, não é apenas olhar para erros, mas reconhecer potencialidades e área de melhoria. Sim, sim. Porque nós temos potencialidades. Oh, meu Deus! Nós temos potencialidade, gente. Nós não temos só defeitos. Temos potencialidades e nós temos que examinar as potencialidades que nós temos. Porque, às vezes, a gente tem uma necessidade tão grande de valorizar as coisas ruins, até da gente mesmo, que esquecemos das coisas boas que existem. Então, somos espíritos imperfeitos? Está todo mundo careca de saber disso. Somos imperfeitos. Estamos no planeta de provas e expiações. Se não estamos provando, nós estamos espiando. Mas, enfim, mas nós temos qualidades, nós estamos progredindo, porque nós chegamos até aqui. Se nós chegamos até aqui, essa é a melhor versão de Kelly, de Ju, né? De cada um de nós aqui. É a melhor versão. Então, vamos avaliar não só os nossos desafios, os nossos vícios, mas as nossas potencialidades. E aumentar cada vez mais, melhorar cada vez mais, um degrau de cada vez. E aí, gente, falando em examinar, como eu falei, né? Eu gosto, esse aí é o Carl Gustav Jung, a nossa querida Sheila, né? Que é linda essa imagem dela, e o nosso querido, que partiu essa semana, né? Eu falei, Sheila? Achei. Eu acho que ela está por aí. Joana de Anjos, eu falei, Sheila, gente. Oh, meu Deus. Então tá, desculpa, Sheila. Joana, né? Jung, e o nosso querido Divaldo, que retornou para a pátria espiritual essa semana.
né? Então, a gente não, nossas orações, né, para esse espírito, essa alma tão significativa, que, graças a ele, deixou um legado super importante, que é a coleção, a série psicológica da Joana de Ângeles. E quando a gente vai falar de examinar-se, de autoavaliação, de autorreflexão, gente, não tem, para mim, tá, um caminho melhor. As mensagens, essa coleção, essa série psicológica, ela nos dá uma base, uma sustentação, né? Quando é estudada com profundidade, ela nos ajuda muito na superação dos nossos desafios, no encontro com nós mesmos. E aí, essa fala que eu coloquei embaixo, gente, ó, aquilo que não conheço em mim, não reconheço em mim, que não trago à luz, conduzirá a minha vida e chamarei isso de destino. Muito de nós temos síndrome de Gabriela, né? Síndrome de Gabriela, vocês conhecem? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim e vou morrer assim. Nós temos essa síndrome de Gabriela, mas não é, tá? A gente tem que trazer o que está na sombra. Jung, Joana fala nas obras dela, dessa sombra. E a sombra, e Jung fala, Joana fala, na sombra não tem só coisa ruim. Nas nossas sombras tem coisas boas que precisam ser trabalhadas, sublimadas. Mas para isso eu tenho que trazer isso à tona. Não tem jeito, gente. Não existe outro caminho. Se eu não trago a luz, se eu não trago a luz, aquilo que está na sombra, eu vou ficar igual cachorro correndo atrás do rabo. Temos que trazer. É fácil? Não é não. Não é fácil, não. Porque você reconhecer um vício, um defeito, né? Não é fácil. Mas não tem outro caminho. Sinto muito, sinto muito. Qualquer reclamação, www, o divino, porque não existe outro caminho. E aí, ainda dentro dessas contribuições, só trazendo algumas pinceladas, porque Jung, e eu repito novamente, Joana, nas obras dela, nos estudos, ela traz esses conceitos todinhos, ela fala desses temas, que são temas que Jung ele aborda, que a Joana aborda, que ele fala dos complexos. Complexo é nada o quê? São desafios, problemas que você teve na sua vida que se tornaram um trauma e você guarda aquilo para você. É um complexo. As sombras, todo mundo sabe o que são sombras. São as coisas que estão lá no nosso inconsciente guardadinho, são traumas vividos na infância, que às vezes, gente, nem a gente se dá conta. Que a gente fala assim, ó, vou trazer a sombra, vou trazer o que está na sombra para a luz, mas muito dos traumas, muitas das coisas que estão na sombra, nós não conhecemos. Não conseguimos ver, não conseguimos enxergar. Né? Então, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou... Ó, eu já falei isso aqui, vou repetir de novo. Eu só descobri que eu era vaidosa porque a Roberta me falou. Uma vez na minha vida, eu nunca me achei uma pessoa vaidosa. Nunca me senti vaidosa, gente. Um dia eu falei, bem assim, com a pessoa, a Roberta é muito vaidosa, ela puxou... Ah, aliás, não foi, né? Foi alguém que falou, né? A pessoa falou bem assim, ela puxou você, né? Gente, foi 1 minuto só aquilo que ela fala. Eu olhei assim e falei, mas eu não sou vaidosa. Ela, como você não é vaidosa? Você quer saber, Ju, quem é você? Pergunta para o Bernardo. Pergunta, vou perguntar. Eu acho que se alguém falar assim, quem é você, Kelly? Vai lá e pergunta para a Roberta Kelly. Entendeu? Tem uma história lá que uma pessoa falou bem assim, ó, se você quer saber quem você é, vai lá e pergunta uma outra pessoa. Pergunta um estranho para saber quem você é, porque a gente não se vê como nós somos. Não ver, às vezes alguns hábitos, alguns vícios, algumas coisas que nós temos, nós não conseguimos ver. Jantar um negócio, né, gente? Senão a gente... Então, olha, ele fala,
Inconsciente pessoal. O que é inconsciente pessoal? São as coisas que estão lá guardadinhas no meu inconsciente, no meu, Kelly, das minhas experiências, da minha vivência. E ainda para ajudar. Gente, isso tudo faz parte, tá? Gente, esse estudo de Jung não foi de uma vida, uma existência. Um homem que se dedicou para estudar a alma. Eu terminei de ler a obra dele, que eu indico para quem quer conhecer, não é se aprofundar em se tornar especialista nem terapeuta, não, tá, gente? Não é nada disso, não. É uma questão de autoajuda mesmo. Memórias, sonhos e reflexões. Então, é uma autobiografia, ele só autorizou a publicação quando ele desencarnou. E outra coisa, ele conta toda a história dele. E muito interessante que a gente vê a história dele, ele vê que é a história, nossa história, uma história que eu vivi, eu vejo coisas ali. E aí ele vem a evolução de toda a história, de toda a construção dele, toda essa pesquisa que ele se aprofundou e se dedicou durante toda a vida. Então, ele fala do inconsciente, porque não basta, gente, o inconsciente pessoal, já os meus traumas, os meus complexos, as minhas sombras. Tem o inconsciente coletivo, que nos influencia também. E o que é esse inconsciente coletivo? Deixa eu ver se eu passar só aqui uma, que eu acho que eu falei alguma. Não, sobre isso não volto. Voltando. O inconsciente coletivo, tá? Que os arquétipos, que é uma palavra, né? Ai, arquétipo, gente, o que é isso? Estranho, né? Mas o arquétipo nada mais é do que são modelos, são padrões que estão no inconsciente coletivo e que nos influenciam também naquilo que eu sou. Eu moro aqui, ó, nós estamos numa comunidade de Santa Teresa, entendeu? Existe toda uma atmosfera psíquica que influencia esse grupo que aqui vive. E isso influencia a gente. Por isso que esse examinar, mas você precisa conhecer um pouco mais, é preciso sair do raso, mergulhar um pouquinho, para esse processo de examinar-se, de autoconhecimento. Entendeu? Então, são coisinhas básicas. Aí ele fala do ânimos e ânima, que é muito interessante. O ânimos e ânima, ele fala bem assim que a gente tem uma carga, todos temos uma carga feminina e uma carga masculina. Mas, gente, hoje a gente fala isso, mas até um tempo atrás se falava disso, eu sou macho, eu não tenho carga feminina. Mas se você for analisar, Jung fala isso, eu achei muito interessante. Olha só, você tem, quando você foi nascer, o que é? Cromossomo XY, não é isso? O doutor Iudai sabe. Então, quando você é homem, tem um que é mais, não é isso? Quando tem a mulher, é menos. Então, você tem uma carga, já um tanto de cromossomo feminino. Então, fisicamente, você já traz isso. Aí ele tem toda uma fala sobre isso interessante. Ele fala do introvertido e o extrovertido, que são tipos psicológicos, que esse aqui, gente, que ó, esse aqui, quando a gente fala dessa questão de autoexaminar-se, que ele traz isso aí, quem é introvertido e extrovertido? A gente sabe disso. A expressão introvertido e extrovertido, que são tipos psicológicos e funções psicológicas, que são sensação, intuição, pensamentos e sentimento. Eu, Kelly, vou citar o meu exemplo. Depois que eu entendi um pouquinho isso, eu descobri que eu sou introvertida. Aí eu falando aqui, dona Tagarela, não olha assim para mim, não. Eu descobri que eu sou introvertida. Minha característica, o meu tipo psicológico é muito mais introvertido. Sabe por quê? Porque eu gosto de ficar recolhida. Eu gosto de estudar sozinha. Eu gosto do recolhimento. Vida social, eu não gosto, não é a minha praia, digamos assim, entendeu? O extrovertido, ele gosta de estudar em grupo, só para você ter uma ideia. A característica dele. E como eu era introvertida e socialmente, né, na adolescência, não, gente, você tem que socializar. Você tem que ir para balada, você tem que sair, você tem que ver pessoas, você tem que socializar. Só que eu nunca gostei assim, sai, não é que eu saio, entendeu? Mas nunca foi. Então eu achava que aquele meu jeito de ser errado. Eu tinha que ser extrovertida, né? Eu tinha que ir para sair, para. Eu não sou assim. Meu filho não é assim. Maria Augusta é um camarada que gosta do canto dele.
Elisa conheceu um pouquinho aqui, o pessoal conheceu. Foi lá, aluno, né, Elisa? Ele é assim, entendeu? Eu fiquei na infância querendo socializar Maria Augusto de qualquer jeito. Queria que Maria Augusto fosse Roberta. Em compensação, Roberta Kelly é a extroversão em figura de gente. Então, você está vendo? Examina-te. É uma coisa, parece uma bobagem, né? Mas olha só, quem é você? Você, Rodrigo, você é introvertido ou extrovertido? Né? Jean, olha eu futucando aqui. Quem é você? Como é que é? E isso é uma característica sua que você tem que conhecer. Quando eu entendi um pouco, falei, cara, eu sou introvertida. Eu entendi melhor o Maria Augusto. Quando eu consigo examinar-me e ver como é que eu consigo compreender o outro, gente. Aí eu consigo verdadeiramente praticar a caridade, entender o meu próximo. Mas não tem como ajudar o outro se eu não conheço a mim mesma, não sei quem eu sou. Entendeu? Então, aí ele tem as funções psicológicas e os tipos psicológicos. Aí ele faz aquele jogo. Olha só, eu sou introvertida, mas eu sou muito mais voltada para a sensação. Tem gente que é assim, em se tratando de funções psicológicas, lá no final. Tem gente que é mais focado, é sensação, mais focado no concreto, no presente, aqui e agora. Tem gente que é assim. Tem gente que é mais intuição, né? Mais focado no abstrato, no futuro. Olha só, você vai falando, aí você se enquadra, você vê onde é que você se enquadra nisso. Tem gente que é mais lógico, né? Pensamento, ele é lógico e objetivo. E tem o sentimental, aqueles valores e emoções, aqueles que são mais sentimentais demais. Então, eu olho lá outro, olha, nossa, a Ju é sentimental demais. Cara, mas é o tipo dela, é o jeito dela. Eu preciso entender como ela é para poder realmente ajudar e compreender. Entendeu? Então, examina-te. É a proposta da mensagem. Examina-te. Saiba quem é você, para depois você querer que o outro, nem querer, porque você não pode querer nada pelo outro, né? Para você entender e realmente poder ser útil ao próximo. Hoje, essa semana eu vi uma questão falando sobre caridade. Meu Deus. Sobre caridade, que eu nunca tinha pensado. A caridade sem fraternidade, se não existe fraternidade no ato de caridade, não é caridade. É uma caridade para inglês ver. O que é a fraternidade? Aí você tem que entender o que é fraternidade. Eu estou falando isso aqui, abrir esse parênteses, que isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Ser fraterno e fraternidade, ela tem que ser uma meta na nossa vida, é você ter o cuidado independente de estar sendo observado ou não. Ser fraterno é algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Então, caridade sem fraternidade, inclusive tem uma passagem do Evangelho que ele fala isso, Jesus. Sem fraternidade, é para inglês ver. Nós fazemos, a maioria de nós, gente, fazemos caridades pontuais. Pontuais. Ah, vamos fazer uma campanha, né? A gente faz, né, Ju? Mas não é que isso não tenha um mérito, né, gente? Mas entender a caridade e fraternidade exige. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Aí eu abri parênteses aqui, então vamos seguir. Não? Mas isso é autoexaminar-se, né? Tá? Exatamente. Obrigada. Continuando lá. Ah, sim. Olha só, que é uma outra contribuição de Jung, que ele fala, e a Joana fala, que ele fala quando ele fala de arquétipo, e que a gente fala assim, arquétipos, gente, os arquétipos, eles estão no inconsciente coletivo. E eles são modelos que nos influenciam. Por exemplo, tem gente que tem a característica, que tem um arquétipo, que é uma característica que influencia ele de sábio. Não vou entrar, tá vendo? Tem o sábio, o mago, o explorador, o criador, o herói. Esse arquétipo do herói hoje está em voga. Nós estamos buscando esse tipo de arquétipo e às vezes nós queremos ser heróis.
Então, esses arquétipos, não vou me aprofundar porque nem é a intenção, né? Essa não é o objetivo. Mas isso tudo tem reflexo no nosso ser, na nossa formação, no nosso quem sou eu. Vou falar do Mário Augusto de novo. Mário Augusto, eu já identifiquei um arquétipo nele. Não, também. Rebelde, acho que é a Roberta. O Mário Augusto tem arquétipo de cuidador, Elisa. Sabe por quê? Isso aí é porque eu observo. Mário Augusto cuida da namorada, do filho da namorada. Ele chega em casa. Pai, você comeu o quê? Pai, se você está comendo não faz bem para a sua saúde. Ô, mãe, olha só. E onde ele chega, ele faz, cuida do filho da namorada. Né? Eu fico olhando assim, gente, mas tem um problema, tá, gente? Porque por isso que a gente tem que entender, porque um arquétipo de cuidador pode ser positivo e negativo, porque daqui a pouco ele está cuidando de todo mundo, né, Juliana? E não está cuidando da gente. Não é? Né, Ju? A gente cuida, a gente fica tão preocupado de cuidar de todo mundo e aí, estamos cuidando da gente? Estou cuidando de mim? Né? Eu e a Ju, a gente troca sempre essas ideias, está sempre conversando sobre isso, né, na evangelização, né? Porque a gente tem, sim, a gente tem uma preocupação de querer fazer o melhor, de querer dar o melhor, mas tem hora que a gente fala assim, não, Ju, aqui não, a gente precisa, porque a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa se cuidar também. Né? Então, tem outros arquétipos aí que a gente vai... E aí, por que da dificuldade desse examinar-se, né? Dessa autorreflexão? Tá todo mundo careca de saber? Orgulho, orgulho, orgulho e egoísmo é o mal da humanidade. Ainda temos que vencer isso. Então, o medo e distrações impedem o exame sincero da própria vida. E olha, gente, aí a gente nem entra, né? Redes sociais, né? Séries demais. E, gente, até eu vou falar de mim, porque eu não posso falar de vocês, não vou falar de mim. Né? Eu gosto muito de ouvir, de escutar áudios, estudos, né? Eu, quando estou fazendo meu almoço, ou quando eu vou fazendo minha caminhada, às vezes são áudios ou vídeos que complementam algum estudo que eu estou fazendo, então eu ouço. Mas eu observei um tempo que eu estava ouvindo demais, até coisa positiva. Se você usa aquilo e você fica obcecado naquilo, tudo que exagera, tudo que passa do extremo, ele te faz mal. Então, eu comecei a falar, gente, eu preciso ter. Eu não posso ficar o tempo todo ouvindo. Daqui a pouco, quando eu não queria nada, eu botava um mantra ali. Então, eu não estava tendo tempo nem de pensar, nem de parar a minha mente. Então, não é só em coisa negativa, entendeu? Então, o prazer nos distrai. Eu ouvi uma fala dessa de um escritor indiano. O prazer nos distrai. E é aquele prazer mesmo, um filme que você está lá, aquela série, você está lá, é bom, mas aquilo te distrai. Bem, aí a gente, né, para a gente refletir aqui, né, porque lógico, a gente, tudo bem, né, aqui a gente trouxe essas contribuições. A ideia aqui não é trazendo essas contribuições de Jung, né, de Joana, se a gente for no Livro dos Espíritos, questão 909, né? Como é que a gente faz para superar as nossas más inclinações, né? Nós temos que nos examinar, temos que, ao final do dia, lá tem a receita de Santo Agostinho. Só, gente, que isso tudo aqui é só uma pincelada, é só algumas ideias, é só algumas coisas para nós refletirmos, né, em cima da proposta da mensagem. Para quê? Para que a gente possa sair daqui, se a gente sair daqui e pensar um pouquinho nisso, né? E, quem sabe, contribuir para que a gente pense. E, quem sabe, coloque em prática, porque aqui vem umas sugestões para a gente. Como é que a gente pode estar conduzindo isso? Né? Essa autorreflexão. Então, vão aqui algumas sugestões. A primeira é reflexão diária. Reserve um momento do dia para avaliar suas ações e pensamentos.
Porque eu gosto muito de fazer as minhas orações, as minhas preces, e eu falo sempre assim, Senhor, olha só, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações e minhas emoções sejam pautados nas leis de justiça, amor e fraternidade. Meus pensamentos também. Os meus pensamentos também. Não é só as minhas ações. Então, eu olho, às vezes, para uma pessoa, não falo nada. Mas o que eu penso, meu filho, eu jogo um raio para ela e da mesma forma acontece em relação a gente, tá? Não sei vocês, eu sou médium. Nós sabemos que a gente acaba tendo uma sensibilidade a mais. Gente, tem lugar. Hoje eu já entendo isso. Tem lugar que eu entro, ou às vezes, coisa que acontece, que parece que eu levei um coice. Parece que montaram no meu, falo bem assim, no meu cangote e estão cavalgando. Então, hoje, eu já tenho um pouquinho mais de consciência sobre isso. E aí a gente tenta trabalhar. Pergunte-se, eu agi com integridade hoje? Ao final do dia, examina, você agiu com integridade? Meu comportamento refletiu meus valores? E quais são os seus valores? 2, autoconhecimento. Explore suas crenças, suas emoções e padrões de comportamento. Eu acho que eu comi alguma coisa aqui. Identifique áreas que precisam de crescimento ou mudança. Todo mundo precisa. Né? Vou lá voltar para a minha vaidade. Né? Eu não vejo, hoje, para mim, não vejo problema. Eu tenho que me cuidar, gente. Meu cabelo está ficando branco. Eu tenho que passar tinta, esconder ele. Não tem jeito, né? Eu tenho que. Eu vou sair toda desleixada? Não. Sim, mas eu não tenho que pegar a vaidade, não vou ser vaidosa, não. A gente tem, sim. Na medida, quando isso ultrapassa o limite do saudável, então aí você tem que parar e refletir. Eu estou falando, vaidade que é mais fácil, tá, gente? Os outros defeitos, se eu falar aqui, acho que todo mundo sai correndo. Perguntar a Roberta Kelly. 3, escuta interior e espiritual. Aí ele entra use a oração, a meditação diária para conectar-se com sua essência. Aí eu venho na meditação, que aí meditação toda vez eu falo, né, gente? Hoje eu consegui já colocar na minha prática diária a meditação. Eu digo assim, o meu coração aberto. Foi uma diferença muito grande na minha vida. Muito grande. E meditação, é esvaziamento, nós tivemos aqui, né, uma palestra com a Dalva, um estudo riquíssimo, riquíssimo, muito bom, né, e sobre a meditação, né, que ela falou para a gente, e a importância desse se recolher, desse recolhimento. E não tem nada, a meditação não tem nada a ver com parar a mente, não tem nada a ver com parar a mente. O Irineu deu um exemplo da Ângela, muito interessante, que a Ângela está lá na horta dela, não é isso? Não é? Lá concentrada nas plantinhas dela, é uma forma de meditar. Com a atividade que você está fazendo, a Ju, quando está lá com aquela criança, cuidando do dentinho dela, o doutor... Você está ali centrada, é também uma forma de meditação, de recolhimento. Você quer ver? Lavar, a hora que você estiver lavando uma louça, lave a louça. Concentre-se ali naquilo que você está fazendo. Entendeu? Então, é uma forma de você aliviar, né, e sair dessa roda viva que é a nossa vida. A gente pensa, sabe? A gente entra dentro do chuveiro, tagarelando, e é aquela coisa horrível. Isso nos adoece. E aí eu fiz essa aí, observe os seus sonhos. E antes de falar, né, observe seus sonhos, os sonhos podem ser classificados em diferentes... tá tapado aqui? Diferentes o quê, gente? Atipos. Então, eu coloquei isso aí, que na verdade eu tirei lá do Livro dos Espíritos, tá? Porque quando a gente fala de sonho, Jung, o trabalho dele, a maior parte da pesquisa dele, ele trabalhou em torno de dos sonhos dos pacientes dele, para entender quais eram as dores e conhecer melhor os seus pacientes. No Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo, um item que fala sobre sonhos.
tá? Lá ele diz em resumo fala sobre sonhos premonitórios, que nós sabemos, né? Aquelas pessoas que têm sonhos, e Jung, por exemplo, ele previu, se eu não me engano, a primeira e a Segunda Guerra, não sei, ou a Segunda Guerra. A Segunda Guerra ele teve um sonho, depois ele viu a Europa toda, não é isso? Coberta de sangue, uma coisa assim. E aí foi a Segunda Guerra. Os reveladores e os simbólicos. Então, aí, o que nos interessa quando a gente fala assim, observe os sonhos, são sonhos simbólicos. Porque os sonhos, eles trazem muito do que está no inconsciente. E ele traz através de símbolos. Entendeu? É um desafio. Os terapeutas, dentro dessa linha junguiana, eles trabalham muito, né? Registre seus sonhos, registrar os sonhos, porque eles falam muito para a gente. Avalie suas relações, observe como você trata os outros e se está cultivando relacionamentos saudáveis. Busque corrigir falhas e fortalecer laços baseados no respeito e na empatia. Começa dentro de casa, tá, gente? Começa dentro de casa. Como você está tratando seus filhos, como você está tratando seu parceiro, tá? Porque a casa é a primeira oficina, é o primeiro ambiente, né? É ali que nós estamos treinando para sermos mais humanos, para nos humanizarmos. É dentro do lar, né? Por isso que os espíritos falam lá que a questão do enfraquecer os laços de família é um risco, porque é a célula, é ali que a gente começa a exercitar a nossa possibilidade de crescimento espiritual. Então, como é que nós estamos tratando os nossos filhos? Como? Quando a proposta traz examina-te, é para isso, né? Escrita reflexiva, aí a gente lembra de Santo Agostinho, né? Mantenha um diário onde possa registrar pensamentos, desafios e aprendizados, coisas boas. Hoje eu já. Foi muito desafiador para mim, tá, gente, essa questão do diário. E pergunte todo dia, todo dia, o que Deus está me mostrando sobre mim mesmo hoje, aqui, agora. Kelly Cristina, estou aqui. O que Ele está querendo me mostrar hoje? Então, faça essa pergunta. Vamos ver o que tem mais? Não? Tem não? Voltando. Deixa eu trazer para finalizar, uma experiência. Eu já falei que eu comprei um curso, eu assino, eu gosto, né, da Nova Acrópole, então eu comprei um curso de administração do tempo. Eu já falei isso, vou repetir. E esse curso são 4 passos para a administração do tempo. E um dos projetos, uma da proposta do curso, ele fala sobre o tempo e ele fala o seguinte, ela faz a seguinte proposta. Você precisa ter um propósito na sua vida. Onde você quer chegar ao final da sua vida? Nós tivemos 2 fatos essa semana, eu particularmente tive 2 fatos, um em comum aqui, que foi a partida da Maria Massi, que dormiu e não acordou. Gente, eu conheci a Maria, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Eu não sou de... Aquilo me dá um choque, assim, fala, opa, dormiu e não acordou, Maria. Aí tem gente que fala, nossa, bom assim, né? Que bom o quê, gente? Você não sabe de nada. Bom é dormir, eu, pelo menos eu, né? Sei lá se é bom morrer, dormir, morrer dormindo? Não sei de nada. Ninguém sabe, é a verdade. E tive também a partida de um primo, né? De uma forma muito dolorosa, um jovem, né? Que partiu
Nós tivemos até uma experiência que colocamos o nome dele no dia, né, da nossa reunião mediúnica, ele ficou na irradiação e vamos dizer assim, graças a Deus, porque o sofrimento dele e da mãe era muito grande e ele, na madrugada mesmo, ele desencarnou, partiu. Né? Então, foram coisas assim que mexem com a gente, né, gente? Mexe. Então, aí o que acontece? Eu fiz esse curso, né, voltando lá para o curso, que eu não sei nem porque que eu falei isso, mas tudo bem. Eu comprei esse curso de administração do tempo e a proposta dela, ela tem dentro do curso todinho uma proposta de você traçar um objetivo na sua vida, um propósito. Coloca um propósito e você vai buscar atingir esse propósito em todos os setores da sua vida. Assim, resumindo, por exemplo, eu escolhi, eu quero ser mais justa e mais fraterna. Foi esse o meu propósito. Eu quero chegar lá no final da minha vida, quando eu desencarnar, quando eu não sei, mas eu quero ser um pouco mais justa e mais fraterna. Eu quero. Você vai colocar em prática isso na sua vida, no seu ambiente social, familiar, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida no psicólogo, tudo. Você vai aplicar esse propósito em todos os setores da sua vida. Você vai avaliar esse propósito num período de longo prazo, daqui a 10 anos. Você vai avaliar isso daqui a um ano, que a gente faz a avaliação todo ano, né? No mês, na semana e no dia. Entendeu? Entendeu? Então, a proposta é essa. Eu quero ser mais justa hoje. Aí você começa, vai fazendo isso. Eu quero ser mais justa hoje. Mas você tem que colocar metas de fraternidade e justiça a longo prazo também. Para você chegar lá e saber como é que você vai chegar. Mas assim, acho que resumindo, mas foi um curso, gente, que fez uma diferença muito grande na minha vida. Tá, meus queridos? Muito obrigado pela oportunidade, né? É sempre bom estar aqui conversando um pouquinho, né? E o pessoal que está em casa, tá? Seu Valmir, Heraldo, ai, pessoal aí, os pequenininhos que vieram aqui, muito obrigado. Que Jesus possa nos dar fortaleza para que a gente possa nos examinar. Um pouquinho assim. Como é que eu estou? Como é que eu agi hoje? Né? O que eu fiz? Como é que foi o meu dia hoje? Né? Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, né?